dono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém é o dono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém é o dono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer puro. Boa noite, galera. Quem está chegando aí, uma boa noite. Vão deixando um likezinho aqui, compartilhando a nossa live. Opa, derrubei água aqui no meu teclado. Calma aí. Um problema técnico, muito importante para que a live continue. Tá? Então, isso é para a gente já entrar no clima do nosso debate aqui, do que é, né, a comunicação, a educação em tempos de pandemia. Eu espero que meu computador continue funcionando até o final da nossa live, para a gente continuar conectado. Né? Mas, pessoal, uma boa noite. Nós, no nosso giro aqui, debatendo a crise do coronavírus, seus diversos aspectos, passamos algumas lives nossas aqui pelo tema da educação, mas hoje nós resolvemos aí convidar um time de peso para debater sobre educação básica em meio à pandemia. E para nós podermos fazer o nosso bate-papo hoje, nós convidamos, né, a doutora em educação, professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, Liliana Borges. Também convidamos a professora da Rede Estadual de Ensino, Valesca Garbinato, professora de História. O professor da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, Lua Sanchotene, professor de Música, né? E o Mauro Cagliari, que é dirigente do CEPER Sindicato, né, que representa aí a categoria dos educadores, trabalhadores em educação da Rede Estadual de Ensino aqui do nosso estado, né? Uma boa noite, pessoal. Prazerzão em receber vocês aqui hoje, para que a gente possa debater aí acerca dos desafios da educação básica em meio não só ao momento que a gente vive, mas também sobre os governos que temos, né, para poder atravessar esse período. Pessoal, quem está chegando aqui, vai deixando um likezinho, vai compartilhando a nossa live. Gente, essa é uma semana bem quente para a educação a nível nacional. Né? Tivemos aí a queda de um ministro, nós estávamos conversando antes de entrar no ar, né? A queda de um ministro que, na verdade, não iniciou, né? Então, ele caiu sem subir, né? Mas num período nacional para a educação brasileira extremamente conturbado. Na verdade, estamos aí há 2 anos de um governo, quase fechando 2 anos de um governo, 1 ano e meio, ultrapassando 1 ano e meio, e nós não tivemos um Ministério da Educação, né? Tivemos um Ministério da Destruição da Educação, desde Vélez Rodrigues, né, até o Weintraub, que saiu fugido do Brasil, fugitivo, e hoje aí estamos com o nosso ministério, né, sem comando, né. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um governo estadual que tem aí passado de lombo liso, porque tem uma assessoria de imprensa muito forte, RBS, né, que acaba camuflando, né, Mauro, boa parte das ações desse governo relacionadas, né, a todas as suas áreas. E aqui em Porto Alegre não diferente, né? Marquesa também conta aí com a mesma assessoria de imprensa. Então nós vamos fazer uma rodadinha inicial para nós falarmos aí um pouco de quais são os desafios da educação básica nesse momento que nós estamos vivendo, que explicitam uma série de desigualdades que nós temos, e mais uma vez as desigualdades do acesso à educação, elas ficam, né, mais pujantes, aí, mais evidentes para a sociedade nas condições de enfrentamento ao momento que nós estamos vivendo. Então, para abrir
vou passar para a Liana, né, para abrir a nossa rodadinha aqui da nossa conversa. Tá bom, boa noite para vocês, boa noite, Laura, Valesca, Luan, Mauro, nossos colegas lutadores e lutadoras aí da educação básica, da educação pública, para todos e para todas. Bom, eu acho que esse momento que a gente vivencia agora, ele tem um lado que é muito conhecido nosso e um lado que é novo, né? Qual é o lado que é muito conhecido nosso? A velha, digamos assim, disputa sobre que educação e que escola nós queremos. Essa discussão, para que lado a gente vai, que escola que a gente quer construir, qual é a melhor forma de abordar o conteúdo na sala de aula, qual é o currículo mais adequado, qual é a perspectiva de formação de professores e de professoras que a gente vai assumir, ou seja, para que lado que a escola vai, se a escola vai ser uma escola reprodutivista, se ela vai ser uma escola libertadora, se ela vai ser uma escola conteudista e bancária, se ela vai ser uma escola que vai ter a realidade como pressuposto para daí então dialogar com o chamado conhecimento sistematizado, ou seja, esse conflito de que educação a gente quer é um conflito antigo, desde que a escola existe como a instituição que a gente conhece hoje. Esses dois lados de uma mesma moeda, eles são oferecidos a nós e a gente precisa escolher que escola que a gente quer fazer. Então, o que a gente está vivendo nessa conjuntura atual, de novo, traz essa discussão à tona. É uma escola de mercado? É uma escola à distância? É uma escola em que os professores e professoras vão simplesmente reproduzir aquilo que está posto? E, em contrapartida, uma opção diferenciada, né? E é exatamente por este conflito de ideias que, mais uma vez, né, o Paulo Freire acaba sendo, digamos assim, um ícone, um símbolo dessa disputa que, de novo, está em jogo. Então, essa história, para nós, ela não é nova. A gente vive ela desde que a escola existe como a gente a conhece hoje. O que a gente tem de novidade nesse contexto que daí deixa esse conflito de ideias mais acirrado? A gente tem o governo federal, Bolsonaro, temos o Eduardo Leite e temos o Marquesan Júnior, que no frigir dos ovos, guardada as proporções, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Porto Alegre, a gente acaba tendo uma reprodução, uma reverberação do que está acontecendo em nível nacional. Se bem que eu acho que a gente precisa dizer que a política que vem sendo desenvolvida, tanto aqui no nosso estado quanto em Porto Alegre, ela não começa com o Bolsonaro, né? Ela vem desde o golpe na presidenta Dilma e que então volta toda uma política neoliberal através do governo Michel Temer e o desmonte do Ministério da Educação, ele não é de agora. Agora a situação ficou mais grave em função desse, digamos assim, abandono, desse descaso em relação às políticas de educação infantil, básica e até o ensino superior que a gente vê no Ministério da Educação. E, por fim, para ouvir os nossos companheiros e companheiras aqui, agregando a esse elemento da gestão pública nas três esferas de poder, a gente tem a pandemia que, digamos assim, além de aprofundar a desigualdade, ela desvela a desigualdade para quem ou não sabia que existia ou não queria enxergar. E aí essa desigualdade, ela vai bater na porta da escola, a escola não pode atender em função da pandemia e do isolamento, e aí a gente vem com toda essa teoria, por um lado, a educação domiciliar, por outro lado, o ensino remoto, porque a gente não tem como chamar isso de ensino à distância. Então, de fato, os nossos desafios, eles foram recriados nesse tempo presente que a gente está vivenciando. Gente, tudo acontece nisso, né? Eu tô dando eco, né? Não sei o que fazer agora. Pelo seguinte, meu computador ele estragou. Caiu um copo d'água nele aqui no começo da live e o teclado nunca mais voltou. Não consigo liberar meu microfone. Vamos ver se eu conseguir liberar o meu microfone. Calma aí, gente. Problema técnico. Eu fiquei tentando voltar aqui. Alô? Tá.
Então deixa eu sair de onde eu tô. Laura, se tu bota um fone que Alô? não dá eco. Bota um Não, fone sim. que não dá eco. Pronto. Não, mas eu estava tentando voltar para o computador, porque eu estava no celular, entendeu? Porque o meu teclado, como caiu água no teclado, ele parou de funcionar. Aí eu comecei a ver alternativas aqui de continuar funcionando. Derrubei um copo inteiro de água no teclado. Mas, enfim, isso fica para outro momento. Dá seguimento, pessoal, que tem vários comentários legais aqui chegando. Eu vou depois tentar ler eles pela página, né? Mas tem uma galera muito bacana aqui, a nossa companheira, dirigente da CNTE, Selene, está aqui, mandando um abraço para o Mauro. Né? Tem aqui também o nosso amigo Hamilton Farias, professor aí da rede municipal, né? Companheiro aí histórico aí da luta da educação no nosso município, né? Vou passar para o companheiro Mauro, né, para nos falar também aí um pouco do governo Eduardo Leite, né, das opções aí que tem feito para enfrentar esse momento, né, e um governo aí que muitas vezes passa despercebido em meio ao turbilhão que nós vivemos na conjuntura política, né? Bom, boa noite, Laura, boa noite, demais colegas que estão participando dessa live. Nós estamos vivendo uma situação inusitada, né? Eu digo assim que esse ensino remoto é um ensino emergencial, porque nós não estávamos preparados para isso, nem professores, nem alunos, nem coisa, e temos que enfrentar uma situação. O Estado é inegável, todo mundo acompanha, a comunidade talvez nem tanto, já foi citado aqui por você, Laura, o apoio que o governo tem, e são vários governos neoliberais que sempre têm o apoio da imprensa, né? E isso influencia muito a comunidade. Infelizmente, nós temos que lutar contra isso também, porque o sucateamento das escolas é inegável. As escolas só estão bem, só funcionam onde ela é a escola no interior, nos pequenos municípios, onde a escola é a escola da comunidade. Aí a comunidade mantém essa escola. Porque os governos neoliberais prometem, em véspera da eleição, todo o incentivo para a educação, a prioridade é a educação. Passada a eleição, o que nós vemos? A educação passa a ser um ônus, e nós vimos nesse governo que iniciou aí com o Sartori, e agora a sociedade elegeu a continuidade de um governo de direita, porque o Sartori foi um governo de direita também, de neoliberal, governando apenas para uma elite, e então nós vemos a continuidade disso, e tivemos grandes perdas. O magistério nunca passou por uma situação difícil. Então as escolas, na grande maioria, estão sucateadas, os professores mal remunerados, enfrentando salário atrasado, 6 anos sem reajuste, nem mesmo da inflação, diferente de muitos municípios que têm um plano de carreira ainda vigente, ou tem um salário melhor. E não vamos falar dos nossos alunos. Como é que nós vamos exigir que um aluno tenha computador em casa se tem uma sala para viver em 5, 6, 8, 10 pessoas numa peça, onde não tem nem o que comer muitas vezes, que nós sabemos que esse aluno vai para a aula seguidamente, quase que consequentemente, todo dia, para ter o direito a uma refeição. Então, isso nós temos que ver. Só quem não vê é o governo, esses governos neoliberais, e a própria sociedade que é enganada pela mídia, porque a mídia nunca está ao nosso lado. Olha o espaço que tem o Eduardo Leite, agora mesmo na RBS, no início do coisa aqui, está falando que nós temos hoje, segundo a pesquisa, o dobro de pessoas infectadas do que estão dizendo no Rio Grande do Sul. Então, isso são coisas gravíssimas, que a imprensa esconde, diz aquilo que o governo está dizendo. E nós temos que enfrentar essa coisa. E a educação, conforme a professora falou, né, que me antecedeu agora há pouco, nós vivemos uma eterna luta de classes sociais nesse país. A grande diferença são governos que olharam um pouco para as classes menos favorecidas, e esses vão sofrer sempre o golpe ou a oposição, né, tentando derrubar de uma forma ou do outro, e a imprensa sempre procurando o seu lado melhor, né, que é o lado da elite. Então, isso nós precisamos ter em mente. E aí vem a questão que ensino eles querem para esse país.
eles querem formadores de mão de obra que não tenham consciência, porque a própria escola, aquele projeto que tinha, Escola Sem Partido, não é sem partido, é escola sem consciência. O próprio deputado Hanraten, que tinha iniciado com esse projeto aqui no Rio Grande, no meio do projeto andando, ele no fim do ano foi distribuir o santinho dele, o que ele tinha feito durante o mandato dele na Assembleia, e foi distribuir em escolas. Teve vários locais que ele entrou em escola para distribuir esse mandato. Então, é isso que nós enfrentamos sempre. E a gente tem que continuar lutando para mudar isso, para que a gente realmente forme cidadãos conscientes, para que não ocorra nessas eleições os equívocos que ocorreram tanto a nível federal quanto a nível estadual. Muito bem, Mauro. Não, e exatamente isso, né? Quando a gente vai olhando a ação das esferas, a gente percebe que tem um projeto, né, de destruição da educação, né, vigente, e ele é reproduzido por esses governos conforme sua agenda, né? Aqui o Hamilton mandou um comentário. Aqui em Porto Alegre temos uma secretaria onde o que importa é destruir o que existia e funcionava na rede municipal para impor um processo de financiarização da educação, onde a ideia do lucro é o que predomina, né? A Cláudia Galina também mandou aqui um recado aqui. A pandemia deixou a desigualdade muito mais evidente. Quem tem acesso à internet consegue acompanhar as aulas. Acredito que aumenta muito a evasão escolar, né? Valesca, tu que também está na sala de aula, numa região periférica aqui de Porto Alegre, né? É professora de História, Valesca. Então, acho que também pegou bastante, assim, o que foi a frustração, né, de muitos estudantes de não conseguir ter as condições mínimas ali para poder, no momento de incerteza sobre o Enem, de poder acompanhar as aulas, vários momentos que, nesse período que nós vivemos, também deixaram os estudantes de forma, se sentindo ameaçados, assim, né, por uma questão estrutural, né. Bom, boa noite a todos. É muito bom a gente poder ter espaço para falar e ter espaço para pensar, né? E pensar criticamente, né? Pensar de uma forma a encontrar um caminho, né? Eu vejo como dois grandes desafios no meio dessa pandemia toda: a acessibilidade, a escola como acessível, mas não a escola acessível só no sentido da rede, mas a escola acessível, a escola que chega não só ao aluno que porventura possa ter além de um livro, mas aquele aluno que é especial, né? Quando a gente pensa em acessibilidade, o aluno que consegue ver, ouvir, entender, compreender um vídeo, uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto, esse aluno, de alguma forma, ele está acessível. Mas e aqueles alunos que não conseguem fazer isso, por N dificuldades? Ou porque são cegos, porque têm necessidades especiais para escutar, para ver, necessidades especiais no âmbito cognitivo, né, do entendimento, da compreensão do signo escrito, né? Essa escola, a escola como acesso, como um espaço acessível, não só físico, mas como um todo. O desafio é a escola como projeto coletivo. A educação como das comunidades, né? Então, eu dou aula numa escola que está numa das entradas da Vila Cruzeiro, e nós somos o elo de ligação daqueles alunos com o mundo externo, com o mundo do trabalho, com o mundo do conhecimento, com o mundo da cultura, letrada e não letrada, né? Nós somos o espaço de acolhimento para esses jovens, somos o espaço seguro, onde não tem o conflito, nem com a polícia, nem com o crime organizado, no espaço onde tem comida,
onde não está chovendo dentro, né? Então, a escola como projeto coletivo, como projeto abraçado pelas comunidades. E esse processo de pandemia faz ficar mais distante das comunidades, para as quais nós deveríamos estar voltados desde o início. Não é o projeto de desmonte da educação, mas é um projeto também de tornar cada vez mais inacessível o projeto de educação para qualquer um que não seja alguém que tenha dinheiro, né? E essa pandemia deixa isso às claras, né? Deixa isso cada vez mais aberto. E os meus alunos percebem que, se eles não se ajudarem entre si e não criarem, fortalecerem as redes de apoio entre eles e entre nós professores, nós não vamos conseguir ter isso nesse momento. Era isso que eu tinha. Não, e eu acho que é bem isso, assim, né? É um projeto, aqui o Hamilton mandou aqui a desigualdade não é o acaso, mas consequência de um projeto de sociedade excludente que está na base do neoliberalismo. E esse projeto de Estado, né, que tem uma concepção neoliberal da educação, vê ela como um instrumento, né, de manutenção da desigualdade e de domínio da classe trabalhadora. Não é à toa que o Vélez Rodrigues, o primeiro ministro da Educação do Bolsonaro, foi muito explícito, né, ao dizer que a educação superior, por exemplo, deveria ser resguardada às elites, né, que essa é a sua funcionalidade, que o filho de pobre que vai fazer curso técnico, enfim. Luan, tu que é da rede municipal de educação infantil, né, que é uma grande lacuna aí do ponto de vista de política pública, todo o território nacional, e também aí nesse período tem sido um espaço de confronto, digamos assim, das concepções acerca de como lidar com ela em meio a essa pandemia. Como que tu está vendo isso aí no chão de escola? Não, gente, eu posso só falar uma palavrinha antes em relação aos ministros da educação do eu assim, na minha visão, assim, eu tenho a minha ideia, eu estou tentando pensar com a cabeça do Bolsonaro. Aquele primeiro-ministro Vélez, eu acho que ele tentou botar um cara mais, na cabeça dele, um cara técnico e ideológico que faria o projeto positivo da ideologia deles, no Ministério da Educação, né, para tocar aquela política ideológica deles. Ele viu que não deu certo, bom, vou botar um palhaço, né, que foi aquele ministro Weintraub, para tentar fazer uma disputa com a opinião pública e deixar um pouco a educação em segundo plano. E aí não deu certo também. E aí no final, bom, vou botar um militar para fechar o Ministério da Educação. E foi isso que ele fez. Tentou fazer agora, acabou não dando certo, mas também é um caminho parecido com o que foi feito no Ministério da Saúde também. No final, tu bota um militar. Não dá certo isso, não dá certo aquilo, não dá certo tocar a política deles, não dá certo ficar fazendo palhaçada, bom, vamos botar um para fechar o ministério. E é isso que está acontecendo em quase todos os ministérios, inclusive o ministro da Casa Civil é um militar. Então a gente tem militares ou ministros submissos aos militares em todos os ministérios. Né? A gente está vivendo um governo que tem mais militares no ministeriado do que na própria ditadura militar. Então, acho que isso é simbólico, né? E em relação à educação infantil, gente, a educação infantil, assim, eu posso fazer um pequeno diagnóstico, assim, breve da educação infantil aqui em Porto Alegre, assim, como é que está a situação. A educação infantil é um local, assim, onde a criança, ela requer muito aquela afetividade, o acolhimento, né? Aquela sensibilidade da proximidade mesmo, para tu poder desenvolver a questão intelectual, cognitiva, socioemocional, inclusive motora, né? Quer dizer, principalmente motora. Por exemplo, quando tu derruba esse teu copo d'água aí, né? Onde é que tu exercitou a tua habilidade de não derrubar esse teu copo d'água? Bom, tu exercitou isso numa boa escola de educação infantil, ou não, talvez, não sei, depende. Então, assim, é um dos locais onde tu desenvolve esse tipo de habilidade. E isso... Pela minha experiência de hoje, deve ter sido ou não. Não sei, Aí eu não vou fazer um julgamento em relação à tua... Mas, assim, nessa faixa etária, então, em relação daí ao Covid-19, essa questão da pandemia, da quarentena, a educação infantil, ela está numa situação que é mais complicada de resolver.
porque tu precisa muito do ensino presencial. Talvez seja onde a etapa da educação básica onde tu mais necessite do ensino presencial, que ele seja presencial, né? E talvez seja a mais difícil de tu retornar à aula presencial. E deveria ser a primeira, mas é a mais difícil de tu ter o controle em relação aos protocolos de saúde. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou professor de educação infantil hoje, mas já trabalhei no ensino fundamental e no ensino médio, fui professor de estado também, como os colegas. Hoje estou aqui na rede municipal de ensino, da educação infantil. No fundamental, bom, tu chega lá numa terceira série, numa quarta série, tu pode fazer uma combinação com eles, ali, talvez, na melhor, pensamos uma turma perfeita, faz uma combinação, a pessoa, vamos botar máscara, ninguém vai tirar a máscara. Talvez um vai fazer uma brincadeira, vai puxar, vai acontecer isso aí. Mas tu chega num maternal 1, com as crianças de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos, todo mundo vai botar máscara. Bom, tu vai ter que botar máscara em cada um. Tu tem 2 pessoas, enquanto um tá trocando a fralda de um, o outro tá colocando a máscara em outro. E os outros, né? Então, como é que tu vai fazer um controle dos protocolos de saúde na educação infantil? Essa é uma das principais preocupações que nós temos. Em relação à gestão da municipal aqui do Marquesan, em relação à educação infantil, a gente sabe que a educação infantil ela é uma obrigação do governo. A pré-escola, na verdade, é uma obrigação, um dever do governo, que sejam ofertadas vagas para 100% das crianças a partir dos 4 anos. Né? Do 0 aos 3 anos, o governo precisa ofertar 50% de vagas. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre ela não oferta. Eu até tenho alguns números aqui que eu trouxe para a gente ver bem aqui. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre ela fica devendo mais ou menos 10 mil vagas na educação infantil por ano. Né? Além de dever essas vagas, é claro que também para isso também deve professores. Né? Hoje a gente tem uma carência de professores na educação infantil muito grande. E na educação fundamental também. Na infantil foi feito um concurso agora, foram chamados 100% dos aprovados, mas isso foi só 100 pessoas. Então continua faltando muita gente. Outro concurso que tem faltado, cargo que tem faltado muita gente aqui em Porto Alegre são os monitores de escola, que são os monitores que auxiliam os professores dentro da sala de aula da educação infantil. O concurso último, se eu não me engano, foi lá em 2012, 2013. E a gente está esperando esse novo concurso. Agora, claro, com a pandemia, eu não sei agora como é que vai ficar a situação. Acho que já tinha sido publicado o edital. Então, está faltando vaga na educação infantil, falta professores, e o que eu queria colocar mesmo era em relação a isso aí. Para voltar às aulas da educação infantil, a gente tem um grande problema. Eu como eu disse, eu acho que é a principal etapa que teria que voltar primeiro. Mas, enquanto a sociedade ainda não assimilar essa cultura dos protocolos de saúde, nós mesmos, às vezes, nos descuidamos, a gente precisa ter isso mais assimilado dentro da sociedade para poder voltar à aula na educação infantil. Eu acho que vai depender das famílias, dos professores, claro, das crianças também, mas a gente não pode cobrar essa responsabilidade das crianças da mesma forma. Então, eu acho que a gente está com um problema bem grande aqui em Porto Alegre para esse retorno, que tem se falado ali por setembro, outubro. Não sei se vai ser possível. Eu acho que vai ser uma situação bem complexa voltar à rotina escolar em 2020, né? Tendo em vista que nós vamos ter aí o pico no estado, por exemplo. Esse pico ele está sendo jogado para frente, né? Agora nós já estamos falando do pico em agosto, mas esse pico já foi em maio, esse pico já foi em junho, né? E agora esse pico já vai em agosto. Então, assim, também tem a ver com as opções feitas pelos nossos governantes, especialmente em relação à flexibilização, né? Vou ler aqui alguns comentários. Quem está chegando aqui, gente, curta a nossa página, deixa um likezinho aqui na nossa live e também compartilhe. Vou ler um comentário aqui da Juliana. Valesca, realmente é muito importante pensar a construção de escolas inclusivas, para além do atendimento educacional especializado. Pensarmos o planejamento político-pedagógico, as práticas pedagógicas e as relações de construções físicas numa perspectiva inclusiva e de acessibilidade. Também está aqui nosso amigo Leandro de Los Santos, municipário da Escola Chapéu do Sol, mandando um abraço aí para a Valesca, para o Luan. Né? Também está aqui a Marcinha, Café Paulo Freire, aqui dizendo que está presente. Liana, né, uma lutadora histórica da educação no nosso município, né, freiriana, constrói aí o Café Paulo Freire, tem uma atuação histórica não só aqui na cidade, na verdade, mas também em outras esferas aí no tema educacional.
E eu queria que a Eliana também pudesse dar uma pincelada, além do retrato do momento, também em perspectiva, assim, né? Porque, de fato, o que nós temos hoje no nosso país, que nós estamos vivendo, né, é uma disputa ideológica de uma revisão, né, do papel da educação e, a partir disso, para poder fazer um revisionismo, inclusive histórico, no nosso país, né? E os instrumentos que eles têm usado para isso é muito forte. Nós passamos pela escola sem partido, passamos aí pelo debate que eles falavam de ideologia de gênero, né? Passamos por muitos enfrentamentos ideológicos na educação. Não é à toa que os caras pegam e colocam aí Paulo Freire como se fosse demônio, né? Então, o nosso processo de enfrentamento ele é muito grande, né? Eu queria saber também o que a Eliana pensa um pouco de perspectiva assim, para o próximo período, né, que nós temos aí em relação à educação. Uhum. Bom, eu acho que, assim, do ponto de vista dessa crise sanitária que a gente está vivenciando, é muito difícil ainda a gente conseguir imaginar um futuro próximo, considerando essas questões que a Laura colocou em relação à flexibilização. A gente flexibiliza num dia, no outro o governo recua e depois abre de novo e depois recua, como se isso fosse a solução imediata para a questão da pandemia no mundo e particularmente aqui no Brasil. Hoje eu li uma matéria do reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é a universidade que está responsável pelo monitoramento, né, pelas pesquisas, para ver como é que o vírus vem se comportando, e ele disse que talvez a única saída que o Brasil tenha para tentar segurar esse crescimento absurdo de pessoas não só infectadas, mas também de morte, seria o Brasil fechar, fazer o tal do lockdown, por 15 dias consecutivos, mas o Brasil inteiro. Bom, a gente sabe que nessa conjuntura que a gente tem em nível federal, estadual e municipal, não é a vida das pessoas que vai dar o tom dessa decisão. O que vai dar o tom dessa decisão é a pressão que o mercado, que os empresários, enfim, que inclusive o futebol e outras atividades vêm exercendo sobre essa flexibilização irresponsável, né? Então, quando o Luan coloca, bom, será que voltaremos em outubro? Podemos até voltar, mas nós voltaremos em que condições, em quais condições? Quer dizer, o Estado, o poder público, ele vai garantir máscara, por exemplo, para as famílias e para as crianças, e para os professores e professoras, ele vai garantir o álcool em gel, ele vai garantir todo o cuidado com a alimentação escolar, com o deslocamento dessas crianças da escola para a sua comunidade. A Valesca trazendo o exemplo do ensino médio, entendeu? Então, assim, é um grau de complexidade tão profundo que não tem como a gente imaginar, do ponto de vista sanitário, o que vem pela frente. Eu imagino, se a gente pudesse ter ficar juntando esse quebra-cabeça, que o ano de 2000, que não é em 2020 que isso vai acontecer, né? Eu estava lendo também hoje o Ministério Público e o Conselho Municipal de Educação aqui, e CNTE, enfim, tem vários órgãos, várias instituições tentando um pouco regulamentar o que a gente faz com o que se produziu neste ano, se esse ano letivo é, entre aspas, um ano perdido ou não, o que fica para 2021. Então, eu acho que a gente vai viver agora, nesse segundo semestre, um outro tempo, que é o tempo de, aí sim, né, quer dizer, pensar a crise sanitária dentro de um outro patamar, que algumas pessoas colocaram aqui, né, os comentários, e vocês também disseram, que acelera, que demonstra, que aprofunda as desigualdades, porque essa crise sanitária, ela também tem outros dois vieses, que é uma profunda crise do modelo econômico e uma profunda crise ambiental. Então, assim, nós precisamos escolher de novo para que lado que a gente quer ir, né? Esses dias eu escutava o Oscar Hara, é o presidente do CEAL, do Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, e ele disse, bom, nós temos duas saídas para esse contexto de crises em que nós estamos mergulhados. E aí ele diz uma coisa interessante, o mar é o mesmo. Nós estamos imersos numa crise
sanitária, econômica e ambiental. Entretanto, a forma com que nós estamos dentro deste mar, ela é distinta. Uns estão de iate, outros estão de barco a motor, outros estão de barco a remo, outros estão de boia, outros estão na água, alguns sabem nadar e outros não sabem nadar. Então, nós precisamos ter essa consciência. Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, mas os barcos são diferentes. Aí ele disse que, em função disso, nós temos duas possibilidades. Ou a gente se submete e morre afogada, ou a gente se rende e o modelo, esse modelo vigente, ele vai ser aperfeiçoado, e aí nós vamos ter o que todo mundo está usando muito, a expressão, um novo normal. Então, os shoppings, eles vão voltar a abrir, nós vamos voltar a consumir, só que nós vamos de máscara, entendeu? Quer dizer, toda uma cultura de consumo, de desperdício, de deteriorização da natureza, ela vai vir com uma outra roupagem. Esse é um novo normal desse sistema que está vivenciando, e a gente pode se render a ele. A outra possibilidade que a gente tem é de resistir e de lutar, e de, então, a gente criar as condições para que esse novo normal supere o antigo normal, se é que a gente pode chamar de normal. Porque um normal que exclui, um normal que aprofunda a miséria, que faz com que as pessoas não tenham acesso à comida, ao trabalho, à educação e à saúde, a gente não pode chamar isso de normal. Então, não é aquele normal que a gente quer, não é um novo normal que a gente quer, a gente precisa construir uma nova sociedade e, junto com isso, uma nova escola e uma nova proposta de educação. Então, eu acho que se, por um lado, a gente está afundado nessa crise, por outro lado, a gente tem a nossa geração que está aqui vivenciando a pandemia, a gente tem uma oportunidade histórica que nunca aconteceu assim, e não vai mais se repetir. A gente tem a possibilidade histórica de construir novos caminhos para que as gerações futuras vivam esse normal desde um outro patamar que não aquele que as nossas gerações vêm vivenciando. E a escola, ela sozinha, Paulo Freire diz isso, né? A escola sozinha, ela não dá conta, mas não tem transformação sem a ação educativa da escola. Então, eu acho que a gente precisa recriar, né, os paradigmas da educação popular, da educação freiriana, pensando na possibilidade que a gente tem de fazer da educação e da escola uma ferramenta potente de transformação. E é nisso que a gente precisa acreditar. Aliás, se a gente não tiver essa esperança como verbo, né, como esperançar, aí nós vamos morrer afogado mesmo que a gente tenha um iate, né? É um pouco por aí, Laura. Não, olha, vou dizer que para quem está nos ouvindo é ótimo ouvir pessoas como a Liana falando assim, porque num momento como a gente vive assim, parece que é difícil a gente visualizar as coisas, mas eu acho que o que a Liana abordou está perfeito, né? É a gente compreender que o normal, o antigo, ele foi incapaz de garantir o mínimo, que é o direito à vida, né? Ele foi incapaz de garantir a vida à humanidade, né? Não é o Bolsonaro isoladamente, o Marquesan isoladamente, né? É um projeto neoliberal, né? Um projeto econômico vigente. Hoje, ele é incapaz de garantir a vida à humanidade. Então, nós também conseguir aproveitar esse momento de crise, entre aspas, né? Aproveitar muito trágico, mas para conseguir apresentar uma nova perspectiva para o mundo, né? Eu acho que é fundamental e concordo plenamente, assim, né? É um momento que ele é bastante único, né? A Selene, aqui, nossa dirigente da CNTE, ela coloca aqui sobre também a falta de diálogo dos governos, né, com os educadores, com os sindicatos, com a comunidade escolar, com o governo, sobre a volta ou não das aulas, né? A total falta de diálogo. Mauro, eu queria também que tu falasse um pouco para quem está nos ouvindo, como é que esse reflexo no interior, nós aqui na região metropolitana, em Porto Alegre, enfim, às vezes não temos muito bem a dimensão, né, de como está essa questão do sistema escolar no interior.
tendo em vista que nós passamos hoje, nesse momento, por uma interiorização do vírus, né? Então, a gente recebe vários relatos de cidades muito pequenas que já têm óbitos, que já têm um número considerável proporcionalmente ao número de 100 mil habitantes de infectados, né? E como que está esse debate também no interior do estado, né? Tá desligado o teu microfone, Mauro. Laura, isso acontece em todas as comunidades. É lógico que municípios menores demora mais para chegar, mas aonde está chegando o vírus está acometendo todo mundo. E tanto é que essa pesquisa do professor da Universidade de Pelotas lá que está fazendo, hoje está dizendo que é o dobro, né, que já é o dobro do que estão comunicando aí. Então, muitas vezes eu pergunto o seguinte: nós voltarmos à sala de aula hoje, voltar à escola, lá em outubro, por exemplo, essas crianças vão transmitir umas para outras, talvez, e voltam para suas residências para transmitir para seus. Então, isso é uma coisa que vai progressiva, essa transmissão. Então, por isso que hoje, quem achar que tem a situação, que entende o que está acontecendo, é porque não está enxergando o que está acontecendo. É aquilo que a professora falou primeiro também. Um dia abre, outro dia fecha, tá assim. O que nós precisaríamos mesmo era fechar de ver se querem resolver o problema. Porque esses dias na região metropolitana aí de Porto Alegre, um prefeito chamou uma reunião, depois eu até não acompanhei, que ele queria fechar toda a região metropolitana junto, porque não adianta Porto Alegre fecha, total, lockdown em Porto Alegre, se os municípios em roda não fecham. O que acontece? Esse pessoal vai para lá e acaba a coisa. É a mesma coisa nas pequenas cidades. Aqui em Passo Fundo, está aberto Passo Fundo, o pessoal vem de fora tudo, e o shopping lotado, quer dizer, o pessoal não se dá conta, começa por aí, né? Porque ninguém entende, como o inimigo é invisível, tu parece que ele não existe. Tu só vai sentir mesmo quando aparece mais próximo de você, junto a familiares, conhecidos, amigos. Então, no estado, no geral, está assim. Hoje nós temos mais de 300 municípios já com casos de infectologia, infectados, só que ainda não tem óbitos em todos eles, mas está em todo o estado. Então, isso é preocupante. O que a gente espera? Nós não somos ouvidos nunca pelo governo. Não adianta nossas reuniões com o governo ouve. Ele sempre diz que tinha todo o prazer de ouvir, tinha toda a abertura de ouvir a categoria. Só que ele ouve, mas faz o que ele quer. E foi assim desde o começo. E isso é culpa de quem? É culpa, volto a dizer, de nós mesmo, o povo. Nós não nos damos conta que a política neoliberal, ela é cortada, eu digo sempre, esse país aqui, ele é saqueado ao que podem pelos políticos, daí criticam só os políticos, mas não são só os políticos, ninguém vira ladrão ao se eleger. Ele já sai da sua comunidade para aproveitar uma oportunidade. Porque se apropriam do que podem e o que não podem, mandam para o exterior. Entregam as nossas fortunas, e assim se foi o ciclo do café, da borracha, do ouro, do diamante, do café, e assim vai. Né? Agora do pré-sal, que seria a redenção das nossas comunidades mais pobres, da educação, da saúde, né? E mandam tudo para o exterior de graça. Por quê? Para que as classes menos favorecidas não tenham acesso, né? Não tenham a possibilidade de subir um degrau na escala social. E isso enquanto nós, inclusive como professores, nós temos que dar mais aula de cidadania, sim, dentro da sala. Eu estou aposentado, mas eu perdi um grande tempo, e eu venho aí, quero fechar dizendo que eu espero que isso sirva de uma oportunidade, aqui até um texto do professor Paulo Tomazinho, né, que ele diz assim, que essa é uma oportunidade da escola criar, experimentar, inovar e se reinventar. E como nós somos professores e somos inovadores sempre, porque embora a gente tenha uma certa dificuldade a mudanças, ninguém gosta de mudar, a gente tem aquele comodismo, né? A zona de conforto. Nós estamos ruins aqui do jeito que está, mas nós temos medo de partir. Mas nós precisamos sim enfrentar uma nova tecnologia que está aí. Eu venho da geração, estou aposentado, venho daquela geração dos baby boom, né?
Baby Boom, depois veio a geração Y, geração X, Y, Z, hoje nós temos os Alpha, que eram nascidos de 2010 para cá, e nós precisamos enfrentar o celular em sala de aula, nós precisamos usar essa tecnologia. E o que o Estado faz? Dá condições, mesmo agora nós voltando para a sala de aula, nós vamos voltar para aquelas mesmas deficiências que nós temos eternamente. E isso precisa que sirva de exemplo para uma consciência, não só de nós, professores, mas a própria comunidade. Por isso que eu digo que a grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul são municípios pequenos, com população em torno de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Nesses municípios, a escola é a escola do juiz, do filho do juiz, do filho do prefeito, do filho do advogado, do médico da cidade. Então, a escola tem a comunidade em roda, diferentemente das grandes metrópoles, onde as escolas, não só da periferia, mas inclusive do centro, estão caindo aos pedaços. É onde nós precisaríamos da mão do Estado, e o Estado não está presente. No interior, quem mantém as escolas em pé ainda é a própria comunidade, através de rifa, de festa junina, disso e daquilo, é bingo, é isso e aquilo, né? As direções, professores, funcionários de escola, todos, os alunos, todos em volta de um mesmo objetivo, que é manter a escola em pé. Então, a gente que visita o interior é dois Rio Grande. Um Rio Grande onde o ensino ainda está em pé um pouco, funciona um pouco, porque a comunidade está levando. Aonde nós dependemos do Estado, vocês que são na região metropolitana aí podem falar melhor do que eu o que acontece. Então, eu acho que nós precisamos, sim, né, se reinventar, só que nós vamos, como é que eu vou dizer, nós estamos consertando um motor com o carro andando, e isso, vamos ver o que vai sobrar disso desse ano letivo de 2020. Eu acredito que o governo fica nessa para jogar para a comunidade, né, apenas para passar uma massa corrida num muro mal feito, porque isso de maneira nenhuma vai contemplar todos os alunos, porque nem todo mundo, eu acredito, falo aí em 30% que não tenham acesso a computadores, a celular e coisa. Eu acredito que seja muito mais nas periferias. Perfeito. Selene aqui nos lembra que Rio Grande e São Leopoldo são exemplos da forma de tratar a educação na pandemia, né? Mostrando bem a diferença dos projetos. Vou passar para a Valesca. Então, eu quero recuperar, começar com o verbo esperançar, que a Liana resgata, porque no meio dessa situação toda que a gente está vivendo, é a esperança que mantém a gente fazendo alguma coisa, trabalhando com os alunos que são possíveis de se comunicarem com a gente, né? Então, a esperança, ela tem que ser um farol para a gente, né? Ao mesmo tempo, eu percebo que é um momento e esses jovens, em todas as suas faixas etárias, que estão dentro de casa, né, que voltaram, que estão a maior parte do tempo dentro das suas casas, das suas comunidades, e aí quando eu digo casas, eu estou falando de uma forma muito ampla, porque como o Mauro acabou de expor, nós temos alunos em situação de vulnerabilidade social, de precariedade, cultural, física, né? Então, em casa, e a estrutura dessas casas, dessas áreas, né? E a gente percebe que, mais do que em outro momento, a família e a escola vão ter que reatar laços. Em algum momento, em um determinado momento da nossa trajetória histórica como país, o projeto de educação se distanciou, abriu um fosso entre família e escola, entidade e sistema, instituições escolares, né, de ensino formal.
esse fosso, esse buraco que se abriu, né, fruto de um projeto político, né, para as camadas populares, né, em termos de educação, de trabalho, né, de cidade, esse fosso, ele vai só ser nós vamos conseguir passar por cima dele se nós construirmos uma rede junto com as famílias. É um projeto coletivo. Ele tem que ser pensada de forma coletiva. E a ideia de família, ela tem que ser pensada de forma estendida. Não são mais só a mãe, o pai, mas tios, avós, primos, irmãos, sobrinhos. As comunidades, eu dou aula numa área em que várias famílias de primos, sobrinhos, irmãos, tios, pais e mães, eu já tenho prestado aula para algumas mães, né? Nós vemos lá dentro que as famílias estão ali. Nós temos que conectar as famílias de novo ao espaço escolar, à instituição. Nós precisamos que a família e a ideia de escola sejam pensadas, não seja coletivo. A comunidade precisa abraçar a escola e precisa entender que aqueles professores, que aqueles profissionais, não só os professores, mas todos os profissionais em educação, estão ali dentro de um projeto. Que a pessoa que serve a merenda, que prepara a merenda, ela também é responsável por um processo educacional ali. Que aquele trabalho de preparar a merenda, de selecionar os alimentos, de processá-los, que aquela pessoa que faz a limpeza da escola e as pessoas que fazem a limpeza da escola, aqueles trabalhos são... Então, nós precisamos de construir uma outra visão, não só de projeto de escola, mas de projeto de educação. Que a valorização ao trabalho, seja ele qual for, o respeito dos profissionais, independente daquele ser humano poder se locomover mais ou menos, daquele ser humano ter ou não a cognição plena, que aquele ser humano merece o respeito. E a gente vive um cenário em que há um profundo desrespeito ao ser humano. Só isso explica mais de 60 mortes. Um projeto que desrespeita o ser humano. Um projeto de saúde pública que desrespeita o ser humano e o ser humano que trabalha para atender. Um projeto que desrespeita o ser humano que trabalha na educação e aquele que recebe a educação. Nós estamos trabalhando dentro de um quadro emergencial. Sim, estamos trabalhando dentro de um quadro emergencial, mas nós estamos trabalhando dentro de um quadro emergencial sem as mínimas condições. Não há condições. As aulas, não. Por questões de protocolo de saúde e por questões da própria segurança sanitária que nós estamos rodeados. As comunidades periféricas mal têm esgoto. Há áreas na Vila Cruzeiro que não há esgoto. Que a água tratada não chega. Então, como é que nós vamos pensar uma sociedade que desrespeita profundamente o ser humano que está aqui? E isso explica a ideia desse novo normal, um absurdo, mas que há a mesma estrutura que já se tinha. Né? Então, nós precisamos pensar um projeto de educação que chegue a dialogar com essas comunidades. E o processo de educação, ele é mais amplo, né? Ele não é apenas ensinar a ler, escrever e ensinar os rudimentos da matemática. É trabalhar ideias, pensamentos de respeito e de valorização da vida. E nós, em algum momento, se tentou dizer que tinha esse projeto.
na história do Brasil. Agora não se tenta nem fingir mais que não tem. Tanto é que não se tem ministro da educação. O ministério está acéfalo. Né? Então, na minha opinião, nós precisamos, na opinião de uma pessoa que está dentro de uma área pobre, carente, numa escola que está muito precarizada, nós precisamos resgatar a relação com a comunidade e entender que essas famílias têm que estar dentro da escola. Vou aproveitar e que estar dentro da escola Eu não ia aproveitar a tua deixa. Pode falar, Laura. Para passar para o Luan, na verdade, exatamente sobre essa tua deixa sobre recuperar o centro de comunidade escolar, né? Essa relação que se perdeu. Ao longo aí, Luan, desse período da própria pandemia, a gente viu não só a permanência da falta de diálogo do executivo municipal com a categoria, como também uma distinção dos profissionais em educação, que a Valesca bem frisou da importância de todo o conjunto dos trabalhadores em educação para o pleno funcionamento da educação, né, no processo de prevenção à pandemia, né? E também um total distanciamento do diálogo com as famílias, onde nós sabemos, inclusive, que muitas das crianças, a refeição no ambiente escolar é a sua refeição prioritária do seu dia, né? E, inclusive, para debater isso com o governo, foi preciso uma grande pressão dos educadores, né? Como que tu acompanhou isso também, assim? O que acontece, Laura, aqui na educação infantil, né, as crianças elas fazem 4 refeições por dia, que elas ficam das 7 às 7 na escola. Mas, apesar de parecer, eu acredito, eu não sei muito bem como é que está no fundamental agora, mas eu acho que até na educação infantil a gente tem um pouquinho mais dessa proximidade dos pais, né, porque tu acaba lidando muito mais com o pai do que com a criança, né. A gente ainda tem ido na escola para levar essas... A nossa diretora tem aberto a escola lá para entregar, né, esses alimentos para as crianças e tal. Mas, realmente, foi o que eu falei antes, a questão dos protocolos de saúde, a gente às vezes nós não temos papel toalha na escola, fralda para as crianças, lençol, sabonete, essas coisas já faltam nas escolas. De que jeito que vai surgir do nada máscara para todo mundo todo dia? E a cada refeição eles vão ter que trocar de máscara. Luva. A gente já não tem as luvas que a gente usa para trocar ali as fraldas das crianças, já faltam as luvas. Então eu reitero, eu não consigo enxergar assim essa volta esse ano ali para outubro, novembro, como algumas pessoas têm falado. Assim como a Liana falou ali, eu acho que não tem condições disso retornar agora. Sobre o projeto de educação, assim, gente, nacional, rapidamente, assim, eu até vou referenciar aqui o cara, para ver como é um troço isento aqui, ó. Vou citar aqui o Marco Antônio Villa, que é um cara liberal de direita. Ele usa um termo para se referir à elite brasileira como elite rastaquera, né? Que é essa elite que sempre tentou frear a educação. Há pouco tempo atrás, eu li um livro do Raimundo Faoro, aquele clássico dos Donos do Poder, que é um livro, acho que da década de 50, e ali ele traça toda essa questão da educação no Brasil, por que se chegou a esse ponto que a gente está hoje. Por que o Brasil ele tem uma das elites mais incultas do mundo? Enquanto lá nos Estados Unidos tu vê bilionários, tu encontra poucos, né? Mas tu vê algum bilionário que outro querendo pagar mais imposto para que se invista mais em educação. Tu encontra isso até nos Estados Unidos, que é o berço do neoliberalismo, do capitalismo. Lá tu vê, o próprio o Bill Gates lá, ele é um cara que ele reuniu outros bilionários, lá eles querem pagar mais imposto para que se invista mais em educação, em saúde pública e etc. Aqui no Brasil não existe isso. A primeira universidade da América Latina, ela é de 1538, se eu não me engano, na República Dominicana. A primeira universidade, daí veio a universidade no Chile, veio na Colômbia, na Bolívia, na Argentina também, no século XV, século XVI, ali, 17. A primeira universidade do Brasil foi só em 1827, quase 300 anos depois da primeira universidade da América Latina. A nossa elite brasileira, os donos do poder,
eles sempre se dedicaram, eles sempre permitiram alguns progressos, né? Alguns pequenos progressos eles admitiam, mas durante 300, quase 400 anos, eles não permitiam que fosse criada uma universidade no Brasil. Esse era o maior perigo e a maior ameaça ao status quo. Que é isso? Esse projeto de educação deles é o projeto de manutenção do status quo, que só pode ser alterado através da educação. Então, nós somos a maior ameaça para os donos do poder. Então, por isso que eles fazem essa disputa dentro do setor público, no nosso caso, que nós, servidores públicos, a gente faz uma disputa de orçamento com esses caras, e a disputa deles é sempre essa, de tentar pagar menos impostos para que vá menos dinheiro para a educação, principalmente, para que assim eles possam garantir que o status quo que lhes é favorável permaneça da mesma forma como está hoje, né? Então, era isso que eu queria colocar assim, sobre os donos do poder. Gente, batemos aqui nosso tempo, aqui 1 horinha do nosso debate. Queria dizer primeiro que foi maravilhosa essa live aqui, foi muito boa mesmo, né? Acho que era um bate-papo aqui que estava já pendente aqui no nosso esquema aqui de debates, né, em torno da questão da pandemia, o debate sobre o ensino básico. Então, queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Queria passar 1 minuto só para cada um aí se despedir, né? Posso começar aqui com a Liana, fazendo a nossa ordem de falas aqui, para a gente encerrar. Então, a despedida é convidar as pessoas, né, para ou reesperançar ou esperançar, né? Mas esperançar como verbo. Como se trata de um verbo, esse esperançar, ele não vai estar à venda no supermercado, ele não é uma receita de bolo, esse esperançar não é uma mercadoria. O esperançar, ele pressupõe uma tomada de consciência e uma construção coletiva a partir da possibilidade concreta que a gente tem de olhar para a realidade, pensar sobre ela e encontrar coletivamente possibilidades de transformar essas condições que não nos agradam, que não nos interessam. Então, eu acho que como a gente está numa live de uma pré-candidata, né, a vereadora de Porto Alegre, eu acho que a gente tem agora, Laura, além de tudo isso, uma possibilidade de colocar, né, no parlamento, no legislativo, pessoas que representam esse esperançar. Para o Leandro usou uma expressão aqui para um novo melhor. Eu acho que esse novo melhor que o Leandro usou aqui no texto dele nos ajuda a concluir essa live. Eu te desejo muito sucesso e espero sinceramente que quando essa candidatura for consagrada, tu tenha a possibilidade de nos representar aí nessa luta que vem nos próximos 4 anos. Muito obrigada pela oportunidade, Laura. Capaz, a gente que agradece te ouvir, é sempre um prazer, Liana, e não só um prazer, como também mobilizante, assim, né, dos nossos sentimentos aí, de continuar caminhando, assim, né, acho que é muito bom te escutar. Seguimos juntas aí para poder também trazer esperança à nossa Porto Alegre aí, que a cada dia anda menos alegre, infelizmente, com os ataques sofridos aí por esse projeto, né. Eu queria passar também para o Mauro 1 minutinho para se despedir. O microfone está fechado. A gente sempre esquece, mas não esqueça que eu sou nascido antes de 64, né? Então, eu não sou das gerações dessas mais novas que já nasce com o chip grudado, né? Essa alfa, então, veio para... E é para isso que nós temos que avançar com a nossa educação, né? Mas eu quero agradecer, então, essa oportunidade e não poderia deixar de lembrar aqui que nós tivemos o Conselho Geral do CEPERGS a semana passada e foi tirado escolas fechadas. Por que nós somos a favor das escolas fechadas? Porque, certamente, o governo, se não dá condições para as escolas, não deu condições até agora de melhorar nos seus 3 anos e poucos de governo já, né, 2 anos e pouco de governo, né, não melhorou nada, a escola só ficou na promessa, não melhorou nem salário, nem manutenção de escola, nem reforma, nem material, então, certamente ele não vai dar condições para que essas escolas voltem com
porque nós tenhamos toda a segurança para que não há infectologia nem entre alunos, nem entre professores, nem entre funcionários, e a própria comunidade que sempre está presente na escola. Então, para que isso aconteça, né, nós defendemos a escola fechada. Se o governo der condições, nós voltamos. Se não der condições, a escola fechada, e aí nós teremos que ver como é que nós vamos recuperar esse tempo, né, desse ano letivo, que nós não foi um ano, está sendo um ano atípico, mas que não é culpa de nós. Em primeiro lugar, nós temos que preservar a vida, a economia fica em segundo plano. Eu acho que esse é um recado que o CEPERS, eu como membro da direção do CEPERS, quero deixar aqui. A comunidade tem que se inteirar disso. Não basta mandar os alunos para a escola de novo, porque a economia está pedindo que volte tudo à normalidade. Nós não estamos vivendo uma normalidade, porque nós não podemos marcar reuniões com o vírus. Com ele, nós não temos como marcar prazos para isso ou para aquilo. É uma questão invisível que nós temos que enfrentar, né, mas sempre na maior segurança possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. É exatamente isso. Nós estamos aqui com um público aqui interagindo com a gente, extremamente qualificado. A Jussara Dutra, ex-presidenta do CEPER Sindicato, ex-presidenta da CNT, ela mandou uma mensagem que eu vou ler aqui, eu tenho que abrir como falhou o meu teclado, eu tenho que olhar pelo celular aqui, falando sobre o quanto que a luta pela educação pública ela é permanente e antiga, né? Então a Jussara mandou ali, deixa eu achar aqui a mensagem. A nossa primeira escola foi criada em 1549. Durante 210 anos, a educação foi entregue aos jesuítas. Então, a luta por educação pública é antiga e permanente. A Jussara aqui nos recorda, né? Muito, muito bom, é exatamente isso, né? E o CEPERS aí cumpre um papel muito importante na nossa história, na luta por educação pública, gratuita e de qualidade no nosso estado. Nós tivemos aqui também várias mensagens, aqui a Joara Dutra também mandou aqui um abraço ao Mauro, a Liana, né? A Andréia também mandou um abraço para a Valesca, aqui, muitas mensagens recebendo. Vou passar para a Valesca fazer seu um minuto aqui de despedida também. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente poder se ouvir, né? Ouvir e perceber que a gente não está sozinho. Que eu acho que a primeira coisa para a gente conseguir construir e reforçar a ideia de esperança melhor, numa sociedade melhor, é a gente saber que não está sozinho, né? E que a gente faz parte de um sonho que é maior do que a gente, né? E que vai além da gente, né? Então, é importante, e eu acho que eu sinto e vejo para nós, os jovens com quem eu trabalho, com as pessoas com quem eu converso, que há sendo trilhado. Ele não é fácil, ele não é simples, ele não vai ser mágico, mas ele é possível, né? E vendo pessoas como a Laura, que querem, que desejam, que constroem, que estão dispostos a entrar na luta e fazer do campo político um espaço também de educação, e isso me dá mais força para acreditar. E eu agradeço a gente poder estar junto. A gente que agradece poder estar na luta contigo e também poder te escutar aqui. Muito obrigada, Valesca. Passa também para o Luan. Então tá, Laura, obrigado também pelo convite aqui de participar aqui dessa conversa. Quero agradecer também a Valesca, o Mauro, a Liana, de poder estar compartilhando assim essas nossas angústias que a gente tem aqui em relação à educação. E eu acho que assim, gente, acho que não tem essa questão que estão falando, economia, saúde. Eu acho que se for abrir lá a nossa Constituição, tu vai ver lá o direito à moradia, o direito à educação, o direito à proteção, à infância, à maternidade, os direitos ao trabalho, tudo. Não existe nenhum desses direitos sem que tu tenha o direito à vida,
né? Então, eu acho que não tem nenhuma dúvida de que enquanto não pudermos garantir que efetivamente a vida não vai ser colocada em risco, não tem como a gente voltar para a sala de aula com 20, 25 crianças. No nosso caso lá, a gente tem 25 crianças numa sala de 5x5 ali, né? É absurdo. Então, tipo, acho que nesse momento, né, reitero essa posição, assim, não tem o que fazer nesse momento. Perfeito, muito obrigada, Luan. Acho que já está evidente ao longo desses meses que é uma falsa dicotomia essa. Acho que se tem algo que Bolsonaro e Paulo Guedes perderam no debate, essa falsa dicotomia entre o debate de economia versus da vida. Né? Num país onde nós temos mais de 1.000 mortos por dia, né, não há reconstrução econômica sem pessoas para reconstruir a economia. Né? Não há... Né, o que um governo deveria fazer é apontar as condições dignas de reconstrução econômica do país para o próximo período. Neste momento, que o governo deveria garantir é a renda das pessoas, é garantir os postos de trabalho, né, é garantir condições plenas para as pessoas poderem atravessar o período que nós vivemos. E isso, os nossos governos têm se mostrado completamente insuficientes. Né? Mas queria agradecer imensamente ao nosso público super qualificado que está aqui. Quem de vocês aí não pôde ficar lendo as mensagens durante o nosso debate, depois entra lá na página. Tem vários comentários muito bacanas aqui. Infelizmente, normalmente eu vou subindo eles para a tela aqui, mas como estragou meu teclado, eu não pude fazer isso na live de hoje. Mas queria agradecer, mais uma vez, agradecer a Valesca, a Liana, o Luan, o Mauro. Né? Vocês são incríveis, foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Né? E uma boa noite para vocês, uma boa noite para a galera. A gente se encontra aí amanhã, quinta-feira, deixa 2 recados. Um que o Batatinha, o Hamilton deixou aqui, que amanhã às 18h30 tem Assembleia Virtual dos Trabalhadores em Educação do Simpa. Né? Então, deixar esse recado. E o outro é que amanhã nós vamos realizar às 18 horas, ou 18h30, agora me falhou aqui, mas eu também não consigo mexer no computador para ver, mas na página está aqui, que é um debate sobre a construção de uma agenda antirracista nas relações internacionais. Né, muito bacana, a doutoranda em Ciência Política da URGS, Mariana Félix, e o internacionalista Thales Machado vão ministrar esse nosso mini-curso, nossa palestra aí amanhã à noite, e também o público aí está todo convidado também a se inscrever e a participar. Então, uma boa noite, pessoal, muito obrigada, tchau, tchau. Vou fazer aqui uma experiência de tentar encerrar a live com Ctrl F4 para ver aqui se vai. Tchau, pessoal. Valeu. É um gato. É o meu. É a minha. Deixa eu ver se eu consigo também.